Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um treininho de pool, mais uma vez iniciando a semana. Mais uma semana na camada 4. Possivelmente a última subindo o volume. A partir dessa semana eu tiro o volume, volta para uma camada 0, assim por se dizer, de deload, e é isso. A gente faz 2 semanas de deload depois retoma a periodização como vinha fazendo. Enfim, já mandei a série de abdômen, vim mandar a série de mergulho, tá? Nesse momento eu tô fazendo mergulho só para tríceps, tá? Por isso que também a carga não é tão grande. Tô fazendo aí com 130 a 140 quilos, mas eu já fiz com 160 a 170. Enfim, iniciando agora a parte de press, a parte de pull mesmo, no caso. Já tava confundindo com o treino de upper. Mas enfim, iniciando a parte de pull agora mesmo, a parte de costas, um lat pull down aí, máquina, idealizando aí um trabalho de parte baixa da dorsal, principalmente lower lats, tá? Ou a parte inferior aí de um latíssimo, chamem como quiserem. Enfim, essas puxadas que vem realmente de cima, elas sempre são muito beneficentes. Não é a palavra que eu queria usar. Elas beneficiam muito o trabalho de tipo assim, um altíssimo da parte mais baixa. Enfim, eu acho que não ficou muito bem explicado, mas eu acho que pelo menos por cima deu pra entender. Enfim, aqui, como eu já fazia 2 séries, meio que não tinha como adicionar uma terceira. Essa máquina, assim como uma mesa flexora, por exemplo, eu acho muito ruim você colocar uma terceira série depois de fazer 2 séries boas. Aqui a puxada é meio que um exercício biarticular, mas a mesa é um uniarticular. E eu não gosto, apesar de gostar, né, de 3 séries para uni, essas 2 máquinas não comportam isso. Enfim, aí eu prefiro deixar e tentar alocar esse volume para outra coisa. Mas enfim, como não dá para acrescentar uma terceira série, dá para mim potencializar, entre aspas, a segunda. E potencializar, que eu digo, é colocar um hash pause, tá? Pra gente tentar bater essa camada de volume recuperável. E enfim, hash pause feito. Carga aí pra sempre 7 a 9, tá? Na série de rest, pra fazer o primeiro bloco, né? Então, nesse caso aqui, saíram 7 repetições no primeiro bloco, se eu não me engano. 7 repetições sozinhas, uma forçada. Aí no segundo bloco, 2 repetições, uma delas sendo forçada. E no último bloco, uma repetição, só que sem ser forçada, sem ter ajuda externa. Enfim, algo válido. E 20 a 30 segundos de intervalo entre um bloco e outro. Não tem muito o que falar, não. É isso. Basicamente a única coisa que eu tenho pra comentar, mano, é como a resistência muscular muda bastante, mano. Nossa, acostumei ali, tipo, não é uma diferença muito grande. Mas, por exemplo, exercício que eu tava acostumado a fazer 5 a 7, e aí eu tenho que fazer 7 a 9, sinto muito mais uma sabotagem mesmo da própria cabeça em relação a, tipo, pô, você já fez 6, tá ligado? Então já pode parar.
É, além do que, né, pô, fazendo baixas repetições você não consegue, você não treina meio que tipo a capacidade do seu músculo de se limpar de metabólitos. Então, de íon de hidrogênio, de fosfato inorgânico, de. Enfim, mano, um monte de coisa, tá ligado? Ele, tipo, meio que desaprende de fazer essa limpeza. E aí a acidez também fica bem maior. Enfim. Mandando agora a Atibar, né? Da Gênesis. Cara, apesar de achar que tem muita coisa pra melhorar nessa máquina e estar longe de ser uma boa, tipo assim, é uma boa Atibar, tá ligado? Mas não é uma Atibar excelente, sabe? Dava pra melhorar tanto na construção quanto no projeto, velho. Cara, esses pegadores tem sentido nenhum, velho. Ser tão perto assim um do outro. A minha mão é fina e a minha mão já tem dificuldade de ficar ali, tá ligado? Fica prendendo ou o dedão, ou o dedo indicador, ou os dois. E isso atrapalha legal no meio de uma série. Tentei usar o strap nessa também e não ficou muito legal, não, tá? Tipo, ruim não ficou, mas excelente também não. Como se fosse em qualquer outra máquina, sabe? Ficou faltando alguma coisa. E é isso. Nesse treino de pull, como eu tenho mais exercícios, né, do que no treino de upper, fica muito difícil de eu acrescentar muito volume, de repente passar no ponto e atrapalhar a performance do resto do treino. Até uma das estratégias para fazer isso é só acrescentar essas séries, tipo um hash pause, um cluster, essas coisas, da metade pro final. Porque você fazendo da metade pro final, obviamente a primeira metade não tá alterada, né? Não tá atrapalhada. E a segunda metade, tipo, você consegue fazer mais volume mais rápido. É uma estratégia de condensar volume. Então, meio que de repente para quem perde um pouquinho de performance, tipo, na segunda metade do treino, é uma boa opção, tá ligado? Porque você começa a fazer mais volume em menos tempo e vai matando essas séries aí, meio que... Pô, uma vez que você entra na série, você já tá no drive da série. Então, tipo, é mais fácil meio que você estender ela do que pegar e fazer outra. Enfim, a puxada foi para 5 repetições. Essa remada fiz 115 para 6. Fiz uma série antes, na 110 para 7. Enfim, a puxada, se eu não me engano, 120 alguma coisa. Não lembro 100%, mas alguma coisa perto disso. Mandando mais uma vez essa remada aqui, de peito apoiado, o braço bem abduzido, para ter um trabalho bem significante de upper back. Vai dar pra até ver durante o movimento a contração de latíssimo, tá? Mas bem separada. Vai dar pra ver que a contração é realmente, tipo, nas fibras torácicas ali dele, por exemplo. A gente vai ver que ele tem certa solicitação para ajudar o movimento. Enquanto as fibras mais lombar e ilíaca, cara, não tem quase nada de ativação nelas e meio que não ajuda em porra nenhuma. Mas nessa remada aí eu preciso pedir ajuda para tirar a primeira repetição. Sem ajuda para fazer a primeira repetição, não dá certo. Cara, sem essa ajuda da primeira repetição, parece que você está rimando um tijolo. Você não entra bem na série, tipo, com escápula encaixada e peito no lugar certo. Atrapalha um pouquinho a respiração. E aí, mano, já era. Começou a série respirando mal,
Esquece, mano. Ainda mais série de remada ou série de remada com muito peso, mano. E peito apoiado. Nossa. Ali ferrou a série, tá? Enfim. Mandando elevação lateral, né? Pra finalizar. Essa aí foi a terceira série que eu fiz no dia. De elevação lateral. Eu fiz as 3 séries com o mesmo peso. Deu pra sustentar. Mas ao contrário da última vez que eu fiz esse treino de pull, não semana passada, semana retrasada, eu tinha feito 8 repetições, depois 6. 6, isso. Agora o que eu tô fazendo? O que eu consegui fazer no caso? 7 com uma em reserva, 7 com nenhuma em reserva, 7 sendo uma repetição meio que forçada. Então meio que deu para sustentar esse volume no decorrer das séries, o que é de certa forma interessante, porque alinha bastante com a anatomia do deltoide mesmo em si, de acumular menos fadiga e tudo mais, então ele consegue propor mais trabalho, entendeu? É isso.